Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. A cobrança de impostos no Brasil é injusta. Os tributos cobrados no consumo, isso representa quase 50% do que é arrecadado, encarecendo produtos e serviços a todos os consumidores, independentemente da renda das pessoas. Os impostos sobre os bens que o contribuinte possui representam apenas 3,76% de tudo que se arrecada no país. Já o imposto sobre o rendimento do trabalho representa 57,3% do total do que é retido na fonte da Receita Federal, fonte do trabalhador. Enquanto isso, o imposto de renda sobre o capital representa apenas 25% do total arrecadado. Muito se fala em reforma, mas pouco se faz na prática para acabar com a chamada injustiça tributária. E na próxima quinta-feira, agora acontece um seminário para marcar os 50 anos do Código Tributário Nacional aqui na UAB de Florianópolis. E a injustiça tributária e os danos ao crescimento da nossa economia é o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós recebemos Fabiano Ramalho, que é presidente da Associação de Estudos Tributários em Santa Catarina. O programa aqui está na companhia também Gustavo Amorim, que é da Comissão de Direito Tributário na UAB de Santa Catarina e presidente da comissão. O programa ainda conta com a companhia do Adilson Cordeiro, que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, presidente do Observatório Social de São José, e André Lemos, presidente da Câmara de Ética Tributária em Santa Catarina. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. E laboratório biológico especializado em análise de água, alimento e efluentes. Onde é que está, no seu modo de entender, a grande injustiça fiscal aqui no país? Quem é que está pagando essa conta? É o trabalhador? É o assalariado? Sem dúvida, Renato. A questão da justiça ou injustiça fiscal, ela é sempre alvo de debate, porque o Brasil tem uma desproporção muito grande entre a tributação sobre as diversas camadas sociais. Nós falamos de injustiça social quando ela não consegue, primeiro, atender as demandas do Estado para a satisfação do interesse público e, segundo, quando ela onera demais quem mais precisa. No Brasil nós temos essas duas realidades. A que mais é gritante e chama a nossa atenção é a elevada carga tributária que é suportada por quem compõe as camadas de menor renda do país. Quando aquelas camadas mais privilegiadas pagam muito pouco ou nada de tributo. Bom, e o que a gente vê, eu queria saber a opinião dos senhores, o que a gente está vendo aí, por exemplo, no atual governo, quando se fala em ajuste fiscal, não se fala em reforma fiscal, reforma tributária. O ajuste fiscal está centrado na lei do teto de gastos, está centrado no ajuste das contas públicas e nas reformas, em especial a mais polêmica, que deve ser apresentada até o final deste ano ao Congresso, pelo governo, a reforma da Previdência. Com relação à reforma tributária, está completamente em segundo plano hoje no debate nacional. No seu entendimento, isso aí está certo ou está errado? Boa noite. Boa noite. Agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa da associação, todos os colegas, é um prazer. E, Renato, eu entendo que é um país que urge de várias reformas, né? Parece uma casa que não foi reformada há muito tempo e tudo precisa ser reformado. A reforma tributária não é diferente. Esses 50 anos do Código Tributário Nacional, lá naquele marco, lá atrás, dia 25/10/1966, onde foi editado o Código Tributário Nacional, de lá para cá o país se transformou e tem também um cenário globalizado que ele vai ter que se adequar a isso. Então, deixar a reforma tributária como um segundo plano, eu penso que afeta em muito a população brasileira. Nós pagamos a conta, né?
Então, a questão da reforma tributária, ela tem que ser amplamente e profundamente debatida. Quando a gente fala em reforma tributária, nós estamos falando em cobrar mais de quem tem mais renda, ampliar a escala do imposto de renda, taxar grandes fortunas, é por aí? Eu consideraria, boa noite a todos. Boa noite. Eu considero que a reforma tributária ela pode se dar em vários aspectos, em várias dimensões. Uma delas, que eu considero mais importante, ela envolveria, na verdade, a redistribuição da proporção das receitas da União, dos estados e do município. A gente veio da Constituição, onde naquele momento os créditos da União representavam, eu acho que 30%, 40% do total. Com o passar do tempo, com a instituição de contribuições sociais, que foram basicamente elas que surgiram de lá para cá, o fato é que a União passou a ter uma grande parte da arrecadação. Os estados ficaram com em torno de 20% e os municípios com 7%. É o tal do Pacto Federativo que o ex-governador Luiz Henrique tanto defendia. Isso não está bem regulado. Isso realmente não está bem regulado. As obrigações dos municípios, onde a gente vive... Aumentaram, né? Elas aumentaram, né? E as contribuições, elas acabam não aumentaram na mesma proporção. Então, na minha opinião, a primeira reforma que deveria haver seria uma reforma da repartição das receitas. De fato, os municípios precisam, estados e municípios precisam pedir, né, essa sujeição à União, para mim não parece adequada. Para mim, esse era o ponto de partida. E essa é uma lógica de poder também, né? Porque se você centraliza o recurso, você tem o toma lá da cá, você tem uma rotina que são prefeitos, deputados, secretários, enfim, governadores indo a Brasília com o pires na mão, né? E ao que parece, Adilson, está completamente fora do radar, infelizmente, uma discussão nesse sentido, ou não? Perdoem meus amigos, mas eu penso que o governo e os nossos políticos têm que acabar com o faz de conta. Sim. Há mais de 20 anos a gente vem batendo nessa tecla de uma reforma tributária. E, de fato, ela não existe. O governo ele aponta alguns segmentos, parece aquele que mais perneia leva. Agora o problema são nos carros. Carro até mil cilindradas, vai lá e baixa IPI. Agora é a linha branca dos eletrodomésticos, vão lá e baixa IPI. Não se trata de uma forma geral. E a gente está nesse faz de conta um bom tempo. Como o doutor André Lemos falou, tem que acabar com isso e realmente parece assim que tem que puxar o freio de mão e o governo lotear aí por segmentos da sociedade de forma a partir. Eu sei o quanto é difícil. Aqui no estado, por exemplo, a gente participou da criação do MVA para as pequenas e médias empresas. Foram praticamente 8 reuniões, e na terceira reunião, nunca me esqueço que entrou os advogados da Fazenda e disse: olha, vocês estão ferindo a lei, tal. E aí voltou-se para o zero. Eu sei o quanto é difícil conseguir atingir um objetivo. Eu sei que tem a guerra fiscal, eu sei que tem um problema, uma série de situações, mas tem que se fazer. Tem que sentar na mesa e os dois lados têm que ceder um pouco para que a gente possa avançar, porque senão vai ficar nessa. Essa do Pacto Federativo, nada mais do que o real, o necessário. Hoje pela manhã, o governo do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública, financeira, algo assim. Calamidade financeira. Calamidade de 11 medidas. Exatamente, para tentar barganhar com o governo federal agora uma ajuda, como conseguiram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro com quase 3 bilhões. Exatamente. Então, assim, tapa aqui, tapa lá e não se resolve estruturalmente o problema. E aquilo que você falou com relação ao Pacto Federativo, infelizmente, a gente vem falando isso há um bom tempo. Agora, parece que criou-se um segundo estágio aí de respirador no último estágio para dar uma sobrevida às prefeituras, que é a questão agora da repatriação. Sim, os recursos. Inclusive, estão em Brasília os governos municipais tentando conseguir também a repartição para o município das multas e não só do imposto. E assim, se nós não realmente estudarmos isso a fundo e praticarmos uma reforma como tem que ser feita, vamos continuar com o mesmo problema. As prefeituras tornam-se impagáveis hoje, né? Infelizmente está fora do radar, né? Essa questão, essa pauta. Por falar em pauta, está eternamente, né, na discussão ideológica dos movimentos de esquerda a bandeira pela taxação das grandes fortunas, o fato dos ricos pagarem mais do que os pobres e por aí vai, para ver a distribuição de renda. O que representaria uma medida dessas? E qual seria o impacto, né, na nossa economia e os países, né, que a sociedade capitalista moderna tanto admira? Esses países não praticam o mesmo já há bastante tempo?
A gente teve um exemplo recente na França, né? A França instituiu há poucos anos o imposto sobre grandes fortunas. Teve o caso, né, do Gerard Gerard Depardieu, teve né? o caso clássico dele que saiu, se eu não me engano, foi para a Rússia. Ele escolheu a cidadania russa para fugir da tributação na França. Eu particularmente tenho essa impressão. Sempre vai haver um país que vai estar disposto a ter uma tributação muito reduzida ou quase inexistente para trazer. Então, efetivamente, eu não vejo como que tenha uma praticabilidade. É mais uma bandeira ideológica. É mais uma bandeira ideológica. Discurso, né? A gente sabe que é uma questão de justiça, né? Não é uma. Sim. Mas para deixar isso prático, para tornar isso aí efetivo, não é uma questão tão simples assim. A guerra fiscal que a gente vê entre os estados, existe hoje uma guerra, vamos dizer assim, mundial, né? No sentido de alguns países, né? Os paraísos fiscais, de uma maneira geral, né? Eles reduzem a sua tributação para trazer as riquezas. Então, eu acho difícil um país aumentar demais uma taxação e que não haja imediatamente uma fuga de capitais para outro país que se sujeite a cobrar um pouco menos. Então, eu particularmente acho difícil de cobrar. Em tese é excelente. Em tese, todos devemos ser iguais, mas aplicar isso não é tão simples. Hoje você pega ali no imposto de renda, o último patamar ali é de 27,5%. Tá, há quem defenda a tese que poderia chegar até 50%. 35% já cogitado também. Dependendo da faixa de renda e tal. Eu, particularmente, sou um pouco resistente a aumentar a carga tributária, porque, vamos lá... Até para isso, não, eu devo fazer o seguinte, de repente, do ponto de vista de justiça social, não para aumentar a carga tributária. Então, digamos assim, você avança numa fase reduz embaixo, né, na base da pirâmide. Nós temos uma lei, me perdoe, fui agora pego pela memória, mas já tem uma lei federal que começa a vigorar dia 1º de janeiro de 2017, aumentando a alíquota do imposto de renda do ganho de capital. Hoje é 15%. Ela vai acrescer até 22,5%. Isso é fato já? É fato, é uma lei sancionada no início do ano já. Então, acima de 1 milhão vai ficar em 17,5%. Até... Renda de capital, no caso, seria o dinheiro aplicado... não tem venda de imóveis. Venda de imóveis. Bens móveis, venda de bens e direitos que não pagam imposto de renda. Perfeito. Inclusive uma cota social da empresa, né? Tu tens uma cota que pagou R$1, vendeu por 2, no montante deu 5 milhões. Qual foi o teu ganho? Foi 2,5 milhões, então, aplica a tabela. Não vai ser mais 15, vai ser um pouco mais. Começa-se a trilhar esse caminho. Entendi. Agora, o que precisamos é exatamente isso, Renato, é retornar, porque eu me recordo que há umas décadas atrás, a alíquota do IR máxima era 25%. E o governo, com a fala de dizer, não, vamos aumentar para 27,5%, apenas para suprir a nossa necessidade de caixa, de forma provisória. Ficou ad eterno. Provisório permanente. Mas se não alivia de outro lado, também então, assim, vira só precisamos arrecadar. Vamos cortar PIS e COFINS, que atinge a cadeia de consumo, vamos diminuir a alíquota do IR no país, que hoje é 15%, sei lá, bota para 12%, para 10%, para 5%. Se você fizer isso, você atinge lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, pessoal do Simples, você atinge toda a cadeia produtiva. Então, se a intenção é exatamente essa, agora o que nós somos, penso eu, todos contrários, é exatamente aumentar a carga tributária e deixar tudo como está. Exatamente. Aí vira só algo pontual para aumentar a arrecadação. Nós temos uma pressão que compõe essa balança entre diminuição da carga e manutenção dos serviços do Estado. O Estado precisa arrecadar, né? A gente não pode negar esse fato. Ele precisa, a pressão do Estado para suprir as demandas sociais é enorme. Nós temos deficiências em áreas de saúde, educação e segurança pública. Claro que isso é muito atrelado à má gestão dos recursos públicos também, né? Mas o fato é que o Estado precisa arrecadar. Então, ele não pode abrir mão de receitas para atingir esses fins, essas finalidades. O que talvez nós tenhamos que pensar, e é isso que o nosso seminário de quinta-feira se propõe a debater, é formas alternativas de você manter a tributação, mas agregando valores de justiça social, valores de ética tributária, né? Que a gente possa redefinir a forma de tributar, né? Talvez não tão baseada no consumo, mas sim no capital, né? Que talvez fosse a fórmula mais justa de garantir recursos para o Estado e, ao mesmo tempo, não penalizar aqueles que ganham menos. Então, com base nisso, pegar uma carona nessa tendência, que é uma tendência global, né, de mudar o fundamento da economia, de uma verticalização para uma economia horizontal,
muitos chamam isso de uberização do mundo, né, que é a instalação de uma economia chamada de economia colaborativa, né? Então você usa como exemplo o Uber, mas são todas as atividades econômicas que se baseiam nessa fórmula que o Uber apresenta de colaboração mútua entre os particulares, que trazem uma nova forma de fazer economia. E com essa nova forma tem que surgir uma nova forma tributária também. Mas no próprio Uber, só fazendo exemplo aqui, tem um percentualzinho que fica com o Uber mesmo, não é só para o motorista, né? Ela faz parte do negócio. Eu acho que um desafio grande, né, esses 50 anos do Código Tributário, né, pelo menos ao meu ver, assim, ele começou a ter um modelo fiscalista puro e simples, né, arrecada e tenta gerir, e não essa horizontalização, né? E aí eu acho que esse novo modelo, né, de se repensar e se aprofundar. Será que o modelo que nós temos, aumentando sempre, os modelos que o Adilson disse, veio os aumentos progressivos de alíquota, PIS e COFINS, um exemplo, virou um emaranhado de legislações, tem um regime de não cumulatividade, o regime de cumulatividade, PIS e COFINS importação, PIS e COFINS drawback, um cipoal de leis, um emaranhado de leis, e nós estamos sempre percebendo que as alíquotas têm aumentado. Um modelo diz, vai ser não cumulativo, vai ter menos oneração para o contribuinte. O que a realidade demonstra que não é bem isso. Não é uma não cumulatividade ampla, né? Vai se somando, vai se acumulando na cadeia produtiva. Isso aí traz um prejuízo enorme. Então, esse é o repensar. Vale a pena continuar com o modelo fiscalista puro e simples, ou nós temos que analisar isso com profundidade, né? O Gustavo tocou na questão de repente fortalecer mais o município. Em campo essa ideia há muito tempo também. Acho que para a população é mais fácil, né, administrar pequenos perímetros. Nós estamos mais perto do governante também. A vida se né? vive no município. Então, na verdade, é um conjunto de coisas, né? E pequenas emendazinhas. Vamos suprir o problema daquele setor, como disse o Adilson. Ao meu ver, é um modelo que ele não... Pois mas não deu certo, e é o que foi feito aí nos últimos tempos, né? Uma questão pontual para atender algum segmento, muitas vezes no toma lá da cá, enfim. A propósito deste assunto, para daqui a pouco, depois do intervalo, até foi reportagem desta semana no Diário Catarinense, nos nossos telejornais, na RBS TV também. O Estado de Santa Catarina, neste ano, tem aí uma renúncia fiscal de 5,4 bilhões de reais. E aí fica aquela pergunta, sim, a renúncia fiscal é dinheiro que o Estado deixa de arrecadar. Tá, o Estado alega o seguinte, se não houvesse essa renúncia fiscal, as empresas sairiam aqui do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas critica o modelo, embora haja aí, até a própria reportagem apontou que Santa Catarina, dos estados aí que aplicam a renúncia fiscal da região sul, é o mais transparente. Mas há uma crítica do Tribunal de Contas do Estado no sentido de que é preciso avançar mais na transparência. O Estado alega que não pode revelar quais são as empresas beneficiadas para garantir o sigilo fiscal, que é uma garantia constitucional. Já imagino que, em se tratando de dinheiro público, não tem sigilo, a não ser em questões de segurança nacional e tal. Enfim, nós vamos tratar deste assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O Conversas Cruzadas aqui na TV Com, antecipando o debate que vai acontecer na quinta-feira, dia 24 de novembro, no auditório da UAB, Santa Catarina, o seminário 50 anos do Código Tributário Nacional e os caminhos para uma justiça fiscal. Pois bem, senhores, a proposta agora é a seguinte, eu falava agora há pouco na virada do intervalo, que foi tema até de reportagem nos nossos telejornais e no Diário Catarinense, a renúncia fiscal em Santa Catarina no ano, 5,4 bilhões de reais. O Estado alega o seguinte, olha, mesmo sendo dinheiro que o Estado deixa de arrecadar, se você não promover esse tipo de renúncia fiscal, as empresas saem do Estado. E tem o ganho social, porque é geração de emprego, de renda e tal. Se nós pegarmos aí a nossa indústria têxtil, agroindústria e tal. Pois bem, o Tribunal de Contas
ele, inclusive, a própria reportagem diz que da região sul, Santa Catarina é o estado mais transparente neste quesito aí, de informar no orçamento quanto que tem de renúncia fiscal, mas o Tribunal de Contas, Adilson, critica que não há o detalhamento, que não se sabe quais são as empresas beneficiadas. E, bom, a explicação do Estado é sigilo fiscal, que é uma garantia constitucional. A gente está falando de dinheiro público. Né? Eu deixo para os doutores responder. Agora, a minha indignação como contribuinte também é exatamente isso. Se foi dado para a indústria A ou B, por que não saber? Né? E assim, eu até entendo, lógico, o Estado tem que ser atrativo, o empresário vai ver que vai colocar milhões de reais ou bilhões de reais, vai fazer uma grande mega indústria, vai gerar recurso, vai gerar emprego, vai ajudar a nossa economia. Mas não sabendo como vai se fiscalizar. O empresário botou 50 bilhões, muito bem, vamos dar uma renúncia para ele de até 25 bilhões. Como controlar isso? Claro. Não se deixa nada, se deixa a bel prazer, fica uma coisa. E outra, será que o consumidor está tendo também essa parte dele, né? Nós temos a indústria de automobilismo se colocando aqui no Estado. Gancho. E aí, será que baixou para o consumidor? Exato. Né? Será que a gente está conseguindo comprar aquele produto com... E aí, a sensação que dá é exatamente essa, Renato. E é por isso que o TCE está batendo em frente, porque não se tem transparência, não se sabe aonde e como fiscalizar. Eu tenho um contraponto com relação a essa questão de que a renúncia fiscal seria a gente abrir mão de um dinheiro assim de uma maneira inadequada. Veja bem, quando o governo dá uma renúncia, vamos chamar de renúncia, um benefício fiscal do outro lado para a empresa que recebe, na verdade, a rigor, ele deve estar dando com base numa lei, então tem que ter uma lei, então não é bem um benefício, é uma lei que diz que pode haver um tratamento diferenciado. Sim, é tudo dentro da legalidade. E a rigor, esse valor, essa redução do imposto, ela é repassada adiante. Vamos dar um exemplo, a cesta básica. Ela tem uma redução de valores, o pão de trigo, ele é mais barato que qualquer outro pão por conta de uma... Vou usar a qualificação que eles dão, renúncia fiscal. Para mim não é, para mim é uma simples redução do valor tributável e ponto. Então, o certo é que uma renúncia fiscal de um lado e um benefício fiscal do outro, que para mim, na verdade, é uma lei tributária, ela reduz o preço para aquele que está adquirindo. Então, a gente se beneficia diretamente das... Nesse ponto, sim. Perfeito. Nesse ponto, atinge toda a sociedade, do pãozinho, do arroz, do feijão, ok. Mas nos exemplos trazidos aqui... Eu não tenho como dizer, quase em todos, né? Mas eu tenho certeza que alguns dão benefício. Com certeza o Estado deve fazer uma avaliação, pelo menos deveria. Agora, em outro aspecto, aí eu concordo. Não tem como esconder, eu não vejo como sigilo a empresa abrir que ela tem esse tipo de benefício. Eu acho que essa informação, ela de ter ou não, de usar ou não um benefício fiscal, porque aí, enfim, de usar ou não uma regra tributária, é uma questão que não tem problema. Eu não vejo sigilo nisso. Ela deveria ser pública? Eu não vejo por quê. Eu não vejo por que desculpa, ela deveria ser pública. Eu não vejo por que ser escondida. O que não deve ser publicado são informações de receita, de faturamento, mas não é isso. Eu imagino que não seja esse o pleito do Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas quer saber quem tem benefício fiscal, e a forma, qual foi a forma. Inclusive, a empresa que recebe um benefício fiscal, ela preenche lá uma declaração, existe uma obrigação acessória na legislação estadual que é informado lá, olha, esse mês eu tive um benefício de tanto. Eu vi essa semana uma dessa. E até legal a contabilidade traduzir isso, porque você vai dizer, olha, deu uma renúncia, ou um benefício fiscal de 50 bi, como eu falei há pouco, e o Estado recebeu aí X bilhões, ou repatriado, ou que chegou ao preço final X milhões de reais. Então, isso seria bom. E acredito que o TCE já iria... O tema do nosso debate aqui é justiça fiscal. Né? E quando a gente fala em justiça fiscal, nós falamos também em ética. Né? Não me parece muito ético você ocultar informações nesse sentido. Até porque existe um princípio da igualdade tributária, que nós devemos garantir a todos o mesmo tratamento. Então, muitas vezes, um benefício fiscal é disponibilizado só para determinados grupos, determinados interesses e não para outros. Né? Qual é a justiça que está por trás disso? Qual é a regra? Né? Então, talvez uma transparência melhor, uma modificação dessa fórmula de concessão de benefício fiscal, que no modelo atual muitos chamam de dar um apelido de benefício odioso, né? Porque ele beneficia só determinados segmentos. Sim. Então, às vezes, aquele pequeno empresário que mais precisaria daquele benefício está à margem, né? É inacessível. O que a gente vê historicamente aí nos últimos anos no nível nacional é o setor automobilístico, é a linha branca,
né? E ficamos por aí. E muitas vezes esse benefício é concedido com o pretexto de geração de empregos, atração de investimentos, mas na prática isso não acontece, né? O que nós vemos muitas vezes é que o impacto desse benefício no preço final do produto é muito pequeno, na geração de empregos é muito pequena. O que ocorre com o benefício é uma concentração maior do capital na mão daquele grupo econômico que recebeu o privilégio. Então o senhor aponta que, no caso, seria muito mais uma vantagem para acumulação de capital, para aumentar e melhorar o resultado daquela operação empresarial, mas isso não repassa necessariamente benefícios para o usuário. Há uma estatística que nos últimos 10, 12 anos, em que o Brasil avançou muito em termos de comércio exterior, né? O incremento que ocorreu nas transações internacionais do Brasil teve um impacto muito pequeno no nosso PIB. Quando a gente considera o PIB per capita, nesse período, as estatísticas mostram que cerca de 10 vezes foi o incremento no volume de comércio exterior do país, motivado muitas vezes pela concessão de benefícios fiscais e privilégios fiscais, quando o PIB, nesse mesmo período, aumentou menos de 2 vezes. Né? Isso são números que retratam qual é a proporção de benefício que o país tem com a concessão de privilégios. Inclusive, se a gente discutir de uma forma mais ampla, em nível global até, aqui em A Ponte, né, essa crise do capitalismo que estaria havendo até num período, quando nós passamos há pouco, né, de aquecimento da economia global. Hoje a economia global está num ritmo mais lento em função da China em especial, mas de que o aumento da economia, né, o aquecimento da economia não serviu para distribuir a renda, mas sim para acumulação de capital nos conglomerados empresariais. Isso muitas vezes é motivado porque o fundamento da economia globalizante é o consumo. Ele não tem um fundamento de cunho social, né? O capital busca o lucro e esse modelo de economia verticalizado, de concentração econômica, ele se preocupa pura e simplesmente com o lucro. Então ele migra de um país para o outro sem menor pudor ou sem menor preocupação com questões de justiça social ou coisas do gênero. Ele vai atrás do lucro. Então, se está investindo no Brasil e um outro país gera um benefício melhor, ele vai embora, demite todo mundo, né? E o benefício fiscal que ele ganhou aqui não valeu para nada. Retomando aqui a questão da guerra fiscal, até hoje está valendo no Diário Catarinense, vocês acompanharam ontem, teve a reunião do Conselhão do Governo Federal com diversas entidades e empresários de renome no país. O empresário Abílio Diniz participou da reunião e ele defendeu, entre as reformas necessárias, enfim, uma equalização, né? Uma equalização no ICMS, para evitar a guerra fiscal, segundo ele. Para fazer com que o ICMS seja nacionalizado, né? Que não possa ter aqui um benefício aqui, lá cobra 17, aqui cobra 18, aqui cobra não sei mais o que e tal. É difícil? É difícil, mas eu penso que é um caminho seguro, né? E já existe também uma proposta de o ICMS, me ajudem, acho que é de 2019, 2020, chega a um patamar de 4%, é isso, doutor André? O senhor que é do Tati, né? É 4 percentual, parece que 4 pontos percentuais, mas isso é necessário, porque você imagina Joinville, pertinho da região limítrofe ali do estado, né? Empresa lá em São Bento do Sul. Aí o cidadão diz, não, eu vou comprar aqui do Paraná, porque aqui ele está me vendendo 12%, aí atravessa uma rua, né? Atravessa, viaja 20 quilômetros, vai lá, abastece, compra, União da Vitória e o nosso Porto União, né? É uma rua que atravessa. Então, é necessário, sim, isso seria uma justiça para todos, né? Há vários caminhos para chegar nessa reforma, né? Uma delas acaba passando pelo judiciário, né? Há uma proposta de súmula vinculante e no Supremo Tribunal Federal, que ela não evoluiu, mas ela está, vamos dizer, em banho-maria, e que volta e meia a gente ouve notícias de que estaria para sair, né? E essa súmula vinculante, ela teria como objetivo justamente dizer que esses benefícios são inadequados, né? Esses benefícios fiscais, dados de uma maneira inadequada, sem a autorização do CONFAS. Mas mais do que isso, por ser uma súmula vinculante, ela teria um efeito imediato com relação aos administradores públicos que dão esses benefícios, né? Então, há uma urgência de tratar desse assunto, porque, de
De uma hora para outra pode vir uma súmula vinculante dizendo que não poderia ter sido dado e quem deu ainda deu de uma maneira inadequada. E aí, como fica? A insegurança jurídica, se sair uma súmula dessa, vai ser a súmula, com todo respeito, dado o tempo que a gente tem aplicado benefícios fiscais, né? Essas regras diferenciadas, ela não traria segurança alguma. Ao contrário, a gente teria que rever todo o passado, né? Então, enfim, é uma questão que urge uma solução, é uma questão prescindível. E a questão do ICMS, rapidamente, né? Vejam, 27 estados, né? Explicar isso, às vezes, para uma pessoa, para um estrangeiro que vem investir, ele também não compreende. Sim. Não compreende também como que é a COFINS e o PIS, né? No caso específico do ICMS, e aí reforçando o que o Gustavo mencionou, tem uma legislação de 1975 que determina que o CONFAS, que é o órgão máximo de aprovação na questão ligados ao ICMS, ele deve aprovar com unanimidade de todos os secretários de Fazenda dos estados determinado benefício. Isso quase que nunca aconteceu, assim, pelo menos nos mais polêmicos, né? O judiciário diz que quando não houver essa aprovação, esse benefício dado ele é inconstitucional. Mas na prática há uma guerra constante entre os estados, né? Não se consegue se chegar a um consenso e aí, como disse o Adilson, o estado vizinho competindo com outro e é quem mais pode, né? Senhores, para daqui a pouco, depois do intervalo, sonegação vai ser o nosso assunto, né? Hoje nós temos aí uma sofisticação por parte da Receita Federal, das secretarias de Fazenda nos estados também, de inteligência no combate à sonegação. Mas a pergunta que fica para daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte: apresentado o problema, detectado o problema, esse dinheiro ele retorna para a sociedade, para os cofres públicos? É muito difícil nas vias de recurso, nos tribunais de recurso, enfim, nós vamos explicar como é que isso funciona e se de fato se esse dinheiro retorna à sociedade. Até mais. A chamada justiça social é uma utopia. Quem manda e quem define as regras é o grande capital e, sendo assim, as regras estão postas e vamos do jeito que temos. É o nosso assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas, porque nesta próxima quinta-feira, dia 24, na UAB, tem o seminário 50 anos do Código Tributário Nacional e os caminhos para uma justiça fiscal. Se nós pegarmos, senhores, os números, né, da sonegação no Brasil é algo estrondoso. E tanto aquilo que está judicializado também. Como é que funciona hoje? Até seria interessante nós explicarmos para a sociedade. Nós temos aí os tributos municipais, os tributos estaduais, os tributos federais. Existem tribunais administrativos que definem a possibilidade de recurso. E quando é que sai desse tribunal e vai para a esfera judicial? Quem é que pode explicar isso para a gente? Posso começar com o senhor? O senhor que está aí assumindo um posto importante no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, né? Exatamente. Já assumiu ou vai assumir? Não, possivelmente já em dezembro. Opa, já houve a nomeação a semana passada e agora só esperando realmente colocar as mãos no trabalho, né? Mas participa do TAT estadual. Participa que é o do tribunal. TAT também. Que é o Tribunal dos Recursos Estaduais. Estaduais, Tá, Aí participo como conselheiro suplente lá. Como é que funciona? Bom, assim, de regra, né? As competências, o Gustavo mencionou isso aí, mencionasses também tributos federais, tribunais administrativos federais e assim sucessivamente. Estadual, tributo estadual, municipal, tributos municipais. Isso aí é antes da judicialização? Antes, a fiscalização de cada entidade tributante, né? Autua um contribuinte e há a possibilidade desse contribuinte discutir esse lançamento do tributo na esfera administrativa, antes de ir para a justiça. Isso vale para o contribuinte pessoa física? Pessoa jurídica. Pode acabar no Tribunal Administrativo tanto questões de pessoa física? Sim, e constantemente se julga pessoa física. Ok. Né? E tem geralmente, digamos, 2 degraus, 2 instâncias, né? Para se julgar isso administrativamente. Finalizado no tribunal, que aí seria uma espécie de uma segunda instância no tribunal administrativo. Tá. Finalizado isso e havendo uma derrota, por exemplo, do contribuinte, isso vai para a justiça. Ok.
para a justiça, enfim. E aí vai para a justiça o ente tributante também, ou município, estado ou união, ingressa com uma ação para cobrar esse tributo. Deixa eu tirar uma dúvida. O senhor hoje faz parte do Tribunal Administrativo, como é que é o nome do tributário? TAT. Esse é o estadual, ICMS. Estadual. Tá. Qual é o percentual de ganho do Estado e ganho do contribuinte quando entra no tribunal? A estatística, na verdade, aqui do estado de Santa Catarina, não há um estudo assim com precisão. Sim. Né? Mas ainda maior vitória do fisco do que do contribuinte. Tá. Tem números do Conselho Federal que foram divulgados recentemente que, se eu não me engano, o fisco ganha em 65% das vezes. Significa que ganha a maioria das vezes, mas o que me preocupa, na verdade, são os 35% que não ganham, né? Isso significa que 1/3 das discussões o contribuinte tinha razão, mas teve que ir até o final para se defender, né? Sim. E isso ainda, além disso, existem muitos outros contribuintes que acabam não discutindo administrativamente por não querer questionar a Receita Federal ou estadual, enfim. Então, ou por não acreditar no sistema. Ou por não acreditar. Se a gente for fazer, né, uma análise ainda desses outros 60% que são mantidos, que a Fazenda ganha, se a gente não tem um estudo, mas no judiciário isso muitas vezes é questionado e o contribuinte acaba ganhando. Então, não querendo assim polemizar, mas já polemizando, grande parte do nosso crédito tributário ele é questionado, ele é questionável, né? Ele acaba sendo questionado e afastado judicialmente, enfim, administrativamente. Então o senhor diz que é uma situação complicada essa, né? Quando o cidadão contribuinte ele perde no tribunal, na esfera administrativa, e depois vai ganhar na esfera judicial. Acontece bastante. Muito. Questão ligada a provas, né? Perícias. Então, quanto se aquele determinado procedimento que o contribuinte fez foi correto, se não foi correto. Nesse emaranhado de leis aí, né? É gigantesca a legislação e sofisticada, como falasses, né? Então, demandando aí muita expertise dos profissionais de contabilidade, dos profissionais do direito, né? Então... E quanto tempo leva normalmente? Enfim, vamos ficar na esfera estadual aqui. Eu imagino que deve ter processo de anos. Bastante. A partir do momento que entra na esfera administrativa, porque daí tem primeiro recurso. Quantas esferas recursais tem no Tribunal Administrativo Estadual? De regra 2, chegando a poder ter até 3. 3, tá. E isso aí leva quanto tempo? Também, assim, em termos estatísticos, não se tem. Tá, mas por exemplo, não demora menos que 2 anos. Pronto. Ontem... É razoável ou não? Muito otimista. Pois é, então não demora. Quando a gente fala não demora menos, é porque pode vir mais. Por coincidência, ontem eu ouvi num seminário do Sindifisco uma estatística que eu não conhecia, mas achei preocupante, que se no caso do Tribunal Federal, Tribunal Administrativo Federal, CARF, se parassem de ingressar novos recursos e passassem a julgar só os recursos que já constam lá, demoraria cerca de 80 anos para julgar tudo. Loucura. É uma quantidade... mas isso é o estímulo, portanto, isso que eu quero entender. Quer dizer, se está em nível recursal, isso é um estímulo à sonegação? Porque na medida, não foi julgado ainda, eu estou deixando de pagar? Não sei. É ou não? Se você recorre da decisão e questiona ela administrativamente, você tem um fôlego a mais, porque fica suspenso a cobrança do tributo enquanto se discute. Mas ao que possa parecer injusta essa fórmula, você tem de outro lado um contribuinte que discorda daquele lançamento, né? E tem o direito garantido de recorrer e pedir uma reavaliação do caso. O CARF e os tribunais estaduais e municipais, é importante falar que do percentual de êxito dos contribuintes, muitas vezes a gente tem ali meros casos de erro de lançamento, coisas fáceis de resolver, o que faz com que a estatística do êxito do contribuinte nesses tribunais seja menor ainda do que a gente falou aqui. Né? E não necessariamente aqui... quem está no tribunal é sonegador, é um tributo que está sendo questionado. Está sendo questionado. Ser um erro como o senhor falou, muitas vezes acaba o contribuinte vencendo, perdendo no tribunal, mas vencendo na justiça depois. Por isso que é importante ter uma contabilidade precisa, né? Se evitar qualquer tipo de problema aí, né? Falaste há pouco, e mais ou menos são em torno de 100 obrigações acessórias
que todas as empresas entregam, na sua grande maioria, para o fisco. Hoje, todas as pessoas físicas e jurídicas estão sendo monitoradas diariamente. É cartão de crédito, é movimentação bancária, é cartório, é contabilidade em geral, é lucro, é prolabore, é tudo. E por trás existe esse emaranhado de legislação aí que qualquer falha, qualquer falta de atenção pode te levar a um problema de um processo fiscal e te penalizar uma defesa aí, né, nos âmbitos administrativo ou judiciário. Exatamente, Adilson. Eu acrescento dizendo o seguinte: há excessos por parte dos dois lados. Sinceramente, acho que há excesso dos dois lados. Os contribuintes muitas vezes tomam medidas inadequadas, sonegam mesmo. Isso é totalmente reprovável, mas efetivamente eles sonegam. E de outro lado, o fisco às vezes cobra algumas questões duvidosas, vamos dizer assim. A regra, por princípio, é que os casos duvidosos o contribuinte não seja penalizado. Está previsto, é um princípio constitucional, é uma questão, mas na dúvida, hoje o contribuinte ele é responsabilizado não só no ponto de vista pecuniário, como pagar o imposto, como algumas vezes do ponto de vista penal. Uma das matérias que a gente vai discutir aqui no nosso evento, na próxima quinta-feira, é justamente uma polêmica que aflorou há algum tempo aqui em Santa Catarina e que eu particularmente não consigo concordar muito bem com o entendimento que tem sido dado pelas autoridades. Veja bem, a gente sempre achou importante, a gente sempre instruiu clientes, colegas, amigos, que o tributo fosse declarado e pago, né? Não podendo ser pago, que ao menos seja declarado. Por quê? O contribuinte age com sinceridade, honestidade, com clareza, e o crédito tributário vai estar ali, o fisco vai ter chances, meios de cobrar. Então, o tributo declarado não pago, aqui o ICMS, por exemplo, perfeito, era assim. O que aconteceu? O Estado de Santa Catarina, o Ministério Público, começou a entrar com ações penais e dizer que aquela pessoa que não pagou, declarou e não pagou, essa pessoa está praticando um crime contra a ordem tributária. Eu não consigo ver isso como um crime em nenhum aspecto, nem do ponto de vista... Pode ter quebrado, são vários motivos, mas o fato é que tem gente sendo processada criminalmente por não poder pagar imposto. Isso me deixa particularmente angustiado, porque tem clientes nessa situação e eles não são criminosos. O que ficou mais grave. Essa diferença do joio e do trigo é importante. Infelizmente, pagar com a liberdade. Pagar com a liberdade, que é uma conotação que a Constituição protege muito. Uma coisa é a pessoa na dívida tributária pagar com a sua liberdade e outra é pagar com a sua propriedade. Né? Um é o campo da pena criminal e a outra é uma esfera civil, dele ir lá e pagar o tributo que supostamente... André, e o que torna esse assunto mais perverso foi a recente decisão do Supremo de impor a prisão para quem recebe a confirmação da condenação em segunda instância. Então, o empresário que, como o Gustavo falou, declarou, não sonegou nenhuma informação, só não pagou, por qualquer que seja o motivo, ele é denunciado, condenado em primeira instância, muitas vezes, mantida a condenação em segunda instância. Não, porque esse ponto que o senhor traz, eu preciso chamar um intervalo agora, mas ele é fundamental, né? Porque é verdade, aquele que sonega de má fé, de forma proposital, e tem aquele que não consegue pagar o imposto por uma série de razões, porque caiu o faturamento dele, porque a empresa quebrou, porque ele... enfim, foi vítima de um golpe, deu um problema trabalhista, né? Enfim, acontece. Acontece. Agora, esse aí não pode ser tratado como criminoso. Né? Não. Até porque, bem rapidinho, Renato, existe uma diferença entre a sonegação e a inadimplência. Sim. Sonegar, você omite a informação. Exatamente. Bom, nós vamos para o intervalo, fica o recado para você. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Nesta quinta-feira, vou mostrar aqui o seminário 50 anos do Código Tributário Nacional e os caminhos para uma justiça fiscal, na sede da OAB de Santa Catarina. Bom, o que a gente pode destacar aqui da programação? Então, Renato, serão 11 palestrantes no total, distribuído entre conferências de abertura e encerramento e 3 painéis, onde discutiremos temas polêmicos e atuais do universo tributário. Nós falamos aqui em diversos temas que vão ser objeto de análise do nosso evento. Então, eu gostaria de indicar
a participação do público que está nos assistindo e sugerir que visitem a página da OAB de Santa Catarina, onde constam as informações para inscrição no seminário. Nesses painéis nós teremos palestrantes locais, um prestígio à nossa prata da casa, né? São diversos profissionais e operadores do direito tributário e da contabilidade tributária também, que esse evento ele é multidisciplinar. Então, com a participação desses palestrantes e com a expertise deles, nós vamos buscar um debate bem profícuo, bem aprofundado na busca de soluções para problemas tributários atuais. Deixa eu só fazer um adendo. É apenas R$ 25,00 o valor da inscrição para quem é associado da SET e R$ 50,00 para quem não é associado da SET. Com uma vasta aqui programação. E já fazer o convite também, porque nós temos ali fiscais do Estado, membros do TAT, advogados, contador, administrador, todo esse pessoal. Quem quiser participar, fica o chamado aí para se associar à SET, que é uma entidade sem fins lucrativos que tem essa necessidade de cada vez mais discutir, levar e ao conhecimento de todos essa questão tributária. Importante. Agora, Dilson, no intervalo você estava falando aqui algo que é muito importante. Hoje o poder público está no vermelho. É um fato, né? As contas públicas estão no vermelho, as prefeituras estão, a imensa maioria, quebradas, com déficit, e muita dificuldade mesmo. É mais do que importante que os próximos prefeitos, né, para os próximos 4 anos, escolham as suas equipes de forma técnica, né? E isso é fundamental. Porque é fundamental gestor de verdade, né? Com todo respeito, colocar um Adilson contador para gerir uma pasta da saúde, possa até eventualmente fazer um bom trabalho. Questão de gestão e tudo mais, mas vai muito mais além disso. É a expertise da saúde que um contador, com toda certeza, não vai. Então, esse é o nosso chamado, né? Para que os vereadores... Mas na fazenda ele vai resolver. Pois é, na fazenda ele resolve. Na fazenda ele resolve, assim como o advogado tributarista também pode ajudar e muito lá nas questões da sua pasta. Então fica esse chamado aos novos eleitos aí, que estamos há praticamente um mês dessa nova gestão, que esqueçam esse apadrinhado político aí e chamem técnicos, pessoas capacitadas para gerir, porque lembra do início do programa que eu falei daquele faz de conta? É o faz de conta, gente. A gente está falando isso há um bom tempo, vai quebrar, olha, a prefeitura esse ano não vai conseguir pagar o 13º, 90% não pagam, e se não houver esse respiro agora da repatriação dessa divisa aí, que ontem eu falava com o André Basso aqui de Florianópolis, secretário municipal, disse que está para vir aí 7, 8 milhões, é um respiro, né, parte desse pacto federativo. Imagina, 51 bi foi arrecadado, vai vir 7 milhões do nosso município aqui, um município grande. Então, se não houver essa gestão eficiente, como você administra a sua casa? Se eu ganho 10, eu tenho que gastar até no máximo 9. Tem que pelo menos guardar o 10% do dízimo aí. Isso é importante. É importantíssimo, eu né? tenho até uma consideração sobre pois isso. Pois não. Quem já teve a oportunidade de participar de uma lei que analisa o orçamento é sofrível, né? Porque a verdade é que é uma ficção, porque em vez de aplicarem, por exemplo, o índice da inflação, eu não vou nem entrar na PEC 241, a polêmica agora, né? Mas antes disso, eles não fazem a projeção de gastos com base na receita que eles tiveram no próprio ano. Eles fazem a projeção não só além da inflação, como outras rúbricas que eles esperam que aconteçam. O que acontece? Aquela expectativa de receita não acontece, às vezes não acontece nem dentro da inflação, e aí a conta não fecha. A verdade é que o dever de primar pelas contas públicas, de gastar aquilo que a gente arrecada, guardar um pouquinho mesmo, não existe, né? Então, eu acho que é uma mudança de paradigma que eu sonho um dia poder ver isso acontecer. Espero que seja na minha geração, porque se tem uma coisa que me deixa revoltado a gente vê que algumas pessoas questionam o pagamento de juros, mas querem gastar mais do que arrecadam. Olha, uma coisa é incompatível com a outra. Ou se gasta menos do que se arrecada, né? Ou se gasta mais e depois se paga juros. Então é uma coisa incompatível. Isso a gente tem que evoluir nesse aspecto. Até os próprios, quem questiona a própria medida polêmica, né? A PEC, né? Eu não consigo, eu particularmente não consigo entender. Se a gente for olhar do ponto de vista racional, tem toda a razão. O resto é discurso de boteco, é ideologia. Exatamente. Vou dar duas consultorias aqui. A palavra de ordem. Né? Duas consultorias de grátis, como diz nós, Mané, né? Mané fala de grátis. Os nossos próximos gestores aí, olhem para duas rúbricas. As licitações, veja aquilo que está na ativa, veja o preço praticado e o preço do mercado. Simples e feio.
Isso é muito simples. Sim. E outra, olha a sua folha de pagamento. Volta e meia a gente vê que, problema lá, problema cá. Né? Então faça um refinamento, porque podem ter verbas indevidas, alguém pode ter errado. Aliás, isso não caberia apenas para os chefes de poder executivo, valeria também para os chefes dos poderes legislativos. Com certeza, para todos. Né? É gestão pura. Né? Ok. Senhores, obrigado aí pela atenção. Agradeço a companhia de você aí nos acompanhando. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.